Nos últimos dias, nós fizemos aqui no canal um vídeo falando das duas formas de renda passiva. Só que no vídeo em questão, a gente focou mais na questão da renda fixa. Explicou as vantagens e desvantagens, como funciona, quais os melhores produtos para você aplicar na renda fixa. Tá? Então ficou devendo a outra parte, que é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da renda variável. Quais as vantagens, quais as suas desvantagens? É seguro aplicar na renda variável? O que diferencia a renda fixa da renda variável? Bom, então, se você já é inscrito aqui no canal, no Trilho da Riqueza, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas e, consequentemente, possa ajudar essas pessoas a tomarem as suas melhores decisões no campo de investimentos, aprender a investir da maneira correta. Agora, se você ainda não é inscrito, fica aqui com a gente, assista esse vídeo. E se por acaso eu conseguir agregar algo novo na sua vida, aí sim você considera se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Então, família, renda variável e renda fixa. O último vídeo foi sobre renda fixa. A renda fixa é aquela coisa programada. Você já sabe quanto você vai ganhar, você fica totalmente seguro. A gente sabe que a maioria dos brasileiros preferem aportar na poupança, né? Mas eu nem considero a poupança como investimento. Eu acho que as pessoas que aplicam seu dinheiro na poupança é porque, tipo assim, eu tô com um valor aqui, eu não posso deixar embaixo do colchão, preciso deixar em algum lugar. Aí pega, transfere para o banco e coloca na poupança. Porque a pessoa que tem um mínimo de conhecimento a respeito de investimentos jamais faria isso porque está perdendo dinheiro a longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, tem o principal produto hoje dos investidores de renda fixa, é o CDB. E muita gente fala que a renda fixa é a pessoa que é mais acomodada, não quer correr riscos, mas não é bem assim. Nesse momento, por exemplo, está sendo muito mais interessante aplicar em renda fixa do que na própria renda variável. A renda fixa oferece diversos tipos de segurança, né? Tem a questão do FGC, que cobre até um determinado valor, que é o valor de 1 milhão, desde que seja até 4 CDBs, né, ou mais, 250 mil. Tipo, você não pode ter um único investimento de 1 milhão em um único local, porque se quebrar aquele banco, você só será ressarcido até 250 mil. Fora disso, bom, então, no campo da renda variável, você não tem segurança nenhuma. Inclusive, a volatilidade é muito maior. Você pode fazer um investimento hoje e amanhã seu rendimento ter se desvalorizado 10%, 20%, 50%, pode até sumir do mapa, como recentemente a gente viu a questão das americanas. Quem tinha investimentos em americanas sofreu um grande prejuízo. E é assim, você não tem garantia nenhuma. Pode subir, pode descer. Então, quando você for aplicar em renda variável, você tem que estudar bastante para você ver onde você está se metendo. Porque, como eu já falei em outros vídeos, existem pessoas que investem em um ativo a curto prazo. Então é por isso que você não pode simplesmente ver assim, não, fulano investiu, fulano está há bastante tempo com investimentos, ele deve ter visto alguma coisa, então eu vou junto com ele. Mas é justamente isso, ele viu que aquela ação, sei lá, vai ter uma valorização nos próximos dias, então ele simplesmente investe, retira o dinheiro dele e cai fora. E aí você que não estava sabendo, largou seu dinheiro lá, quando você vai ver, a ação se desvalorizou mais até do que você tinha. E no campo de renda variável, nós temos diversos produtos, mas os mais comuns, né, os mais conhecidos que a galera mais tem aportado são ações, fundos imobiliários, e nos últimos tempos, criptomoeda ganhou uma força muito grande, vem sendo falado diversas vezes aqui na mídia. Muita gente acredita que criptomoedas é um esquema de pirâmide para roubar o dinheiro da população. Enfim, cada um com suas crenças, esse aqui não é assunto do vídeo, então não vou entrar muito nesse assunto. Então, existem essas três opções. Por que a renda variável oferece uma possibilidade de ganho maior do que a renda fixa? Bom, como eu falei, na renda fixa, você é coberto de segurança. Além do que, na renda fixa, por exemplo, em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição. Então, essa instituição vai utilizar o seu dinheiro, vai emprestar para outras, porque banco nenhum fica com dinheiro parado. Na realidade, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? O banco empresta mais dinheiro até do que o que ele tem. É uma coisa muito comum no mercado financeiro chamada alavancagem. A questão é que, assim, se todo mundo resolver ir em uma instituição e sacar o dinheiro, aquela instituição quebra. Então, por conta disso, você acaba recebendo menos na renda fixa, porque tem toda essa questão da segurança. A renda variável, não. Além do que, quando você investe em renda variável, seja ações, fundos imobiliários ou até mesmo criptomoeda, na realidade você está investindo em uma empresa, você está se tornando parte daquela empresa, você vira sócio daquela empresa. Por menor que seja o valor de ações ou de cotas que você compre,
você acaba se tornando sócio daquela empresa. Então você vai ganhar se aquela empresa se der bem, se aquela empresa se valorizar com o tempo, da mesma forma que se aquela empresa for para o saco, você também perde o seu dinheiro. Ao decorrer dos anos, no decorrer dos anos, vimos muitas empresas que pareciam promissoras, que iriam para o fim da vida, até o fim dos dias, e no entanto desapareceram. Quem é mais novo não se lembra, mas a Kodak, né, antigamente questão de foto, nossa, era gigante. A própria Nokia, quando se falava de telefonia, e hoje em dia são empresas que já nem existem. Acredito que a Nokia até exista, mas se tornou tão obsoleta que as pessoas nem ouvem mais falar dela. Ao investir em ação, você deve estudar bastante a questão da empresa, ver como ela funciona, a saúde financeira da empresa, isso é o mais importante. Há muitos anos atrás, o Benjamin Graham, né, foi o professor do Warren Buffett, talvez você não conheça Benjamin Graham, mas com certeza você já deve ter ouvido falar de Warren Buffett. Benjamin Graham, ele inventou um modo de comprar as ações dele, que era o Value Investing. O que era isso? Na realidade, ele olhava empresas que estavam com um preço descontado e simplesmente aplicava nessas empresas. Tempos depois, o Warren Buffett ele aperfeiçoou isso. Além de olhar, quando ele queria comprar uma empresa, além de olhar essa questão da empresa estar com preço descontado, ele também olhava a questão da administração. Sim, porque não adianta só você comprar uma empresa porque ela está com preço descontado, mas às vezes é uma má administração, a empresa está passando por dificuldades financeiras e aí você pode acabar perdendo o que você já tem ao invés de ganhar. Além das ações, há também a possibilidade dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma coisa que já está bem antiga no mercado, mas o brasileiro está começando a conhecer agora, tem ganhado força agora. Eu, particularmente, fiquei sabendo disso há mais ou menos um ano, mais ou menos, né? E foi aí que eu comecei a investir. Algumas pessoas não gostam de fundos imobiliários, inclusive o Luiz Bassi, que é o maior investidor da Bolsa brasileira, fala que fundos imobiliários são o conto do vigário, porque o fundo imobiliário ele tem uma renda muito parecida com a questão da renda fixa. Os dividendos, né, que é aquilo que vai cair na sua conta de acordo com o número de cotas que você tenha dos fundos imobiliários. Normalmente eles pagam 1% ou algo em torno disso, que é justamente isso que paga a renda fixa. E também não tem a garantia. Eu recentemente passei por um problema com um fundo imobiliário, o Deva 11. Quem acompanha aqui o canal viu que sofreu um calote e as cotas se desvalorizaram bastante. Então não tem nenhuma segurança diferente da renda fixa. Então ele acha que não vale a pena justamente por isso, porque paga praticamente a mesma coisa da renda fixa, só que sem garantia nenhuma, que foi o que aconteceu. O fundo se desvalorizou e aí você fica vendo navios, fica no prejuízo. Os fundos imobiliários, aqui também vale aquela mesma regra. Se você quer começar a investir, quer começar a ver o seu patrimônio crescer, você tem que fazer uma análise da empresa. Não é simplesmente porque A, B ou C está investindo naquele fundo que você também vai investir. Tá? Não confie em ninguém, nem em mim, nem em qualquer outro influenciador, seja lá o que for. É preciso que você faça a sua própria análise, aprenda a fazer a análise. É claro que tem alguns fundos que já são bem consolidados, como é o caso do MXRF11, mas existem alguns que estão descontados com relação ao preço e podem oferecer grandes oportunidades, mas não entre por entrar sem antes fazer uma prévia análise. E nos fundos imobiliários, além dos rendimentos que você recebe mês a mês, que são os chamados dividendos, que eles pagam a porcentagem da cota que você tem, em 1%. Pronto, se você tem lá 1.000 investido, você vai ganhar 1%, que dá R$ 10. Existe também a valorização da cota com o passar do tempo. Como eu mostro aqui na carteira do canal, tem fundos imobiliários, por exemplo, o caso do MXRF11. Meu preço médio hoje é de R$ 10,09 e o fundo hoje está custando R$ 10,89. Então, caso eu resolva vender as minhas cotas, eu terei toda essa valorização, né, de hoje, ok, 80 centavos. Isso é 10,09, o meu preço médio está de 10,89. Caso eu resolvesse vender minhas cotas hoje, minhas 200 cotas, eu ganharia 80 centavos em cima de cada cota que eu tenho, tá? Além dos dividendos que ele já me pagou. E lembrando que fundos imobiliários não têm a cobrança de imposto, pelo menos ainda não, porque eu tenho certeza que o governo já está de olho e vai encontrar uma forma de tributar isso aqui, porque o nosso governo não passa de um grande vampiro, né? Um grande sugador de sangue. Então, tudo que ele vê que está dando dinheiro, ele vai querer a parte dele. Do outro lado, temos as criptomoedas. Criptomoedas é algo bastante novo, quer dizer, novo assim, já existe há bastante tempo, mas vem ganhando força nos últimos tempos, nos últimos anos. Foi quando realmente a maioria dos brasileiros e da população mundial passou a conhecer as criptomoedas. E as criptomoedas, eu acho que você tem que ter um cuidado maior ainda do que as ações e os fundos imobiliários, porque são coisas que você não tem como fiscalizar,
existem projetos por trás dessas criptomoedas. A grande realidade é que é assim, existem muitas criptomoedas que sim, são como se fosse um esquema de pirâmide, na realidade são apenas para poder levar o seu dinheiro, como todo dia sai um aí, que pode se valorizar 5.000%, 10.000%, que você colocando lá R$ 100 você pode ficar milionário. Não é bem assim que funcionam as coisas. Entendeu? Existem milhares dessas criptos que simplesmente vão desaparecer com o passar do tempo, como aliás, nesse período chamado bear market, né, que é o período urso, onde as coisas não dão muito certo no ramo dos investimentos. Muitas delas já sumiram do mapa e levaram o dinheiro dos seus investidores. Então, antes de começar a investir em criptomoedas, estude bastante. Temos como certeza algo que eu acredito que é assim daqui para o final dos tempos. O Bitcoin. O Bitcoin, sim, eu acho que é uma criptomoeda que vale muito a pena investir. O Ethereum é a segunda maior cripto, que alguns falam até que podem superar o Bitcoin. Não sei, mas assim, o Bitcoin, por que eu gosto tanto do Bitcoin? O Bitcoin ele não te oferece nada, tá? Diferente da Ethereum, que oferece uma rede para transações e tal, não sei o quê. O Bitcoin, ele é só para você comprar, entendeu? Não é assim, você comprou, você vai poder utilizar somente em transações. É só isso. E como é um ativo escasso, que cada vez mais está ficando escasso, eu comparo ao ouro, porque é justamente isso. Não existe uma quantidade infinita de ouro. Então, tudo que você pode investir, que a quantidade é limitada, sem dúvida nenhuma, é um excelente negócio. Então, assim, família, para finalizar, essa basicamente é a diferença entre a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, você tem toda uma segurança, entendeu? Porém, o seu ganho é menor, porque você empresta um valor, o banco empresta para outra pessoa e te dá uma porcentagem. Quando você investe na renda variável, seja em uma ação, em um fundo imobiliário ou cripto, você está se tornando sócio daquela empresa, então você pode pegar, além dos dividendos que muitas delas pagam, você pode também pegar a valorização num longo prazo, no caso a empresa seja séria e você queira investir nela por muito tempo, ou você pode simplesmente estar especulando e investir nela por um curto período de tempo, alguma coisa que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses e que aquela ação pode se valorizar e aí você pegar essa valorização. Não há segurança alguma, a empresa pode vir a sumir do mapa, mas sem dúvida nenhuma, mesmo sendo mais arriscado, esconde as melhores possibilidades de ganhos, as maiores na realidade. Então, o ideal é que você tenha um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. E a renda variável, sejam ações, fundos imobiliários, nós estamos passando por um momento em que os especialistas, né, a galera que trabalha com isso, acredita que seja o melhor momento para investir. Por quê? Como a renda fixa está pagando muito bem, muitos investidores estão com seu dinheiro alocado na renda fixa. Isso fez com que o preço de ações, de fundos imobiliários caíssem. Por que isso? Lembra sobre o que eu falei do Benjamin Graham, sobre o preço estarem descontados? Porque preço é diferente de valor. Como assim, Léo, preço é diferente de valor? Bom, eu vou explicar aqui para você entender a diferença entre preço e valor de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Digamos que você tem um veículo aí e a forma como você dirige, você consegue fazer 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Então você precisa fazer uma viagem a uma cidade que fica a 100 quilômetros. Logo, você tem que colocar 10 litros de combustível. Pessoal, isso aqui é uma suposição, tá bom? É claro que ninguém consegue sempre a mesma média, mas como isso aqui é um campo fictício, a gente pode colocar dessa forma. Então, bora lá. Bom, você vai fazer a viagem de 100 quilômetros e precisa de 10 litros de gasolina, por causa da forma como você anda. Esse é o valor. Hoje, amanhã, daqui a um ano, vai ser sempre isso. Andando sempre nessa média, você vai precisar de 10 litros. Já o preço, não. O preço, hoje você está pagando, hoje, por exemplo, a gasolina está a 5,38, mas já houve ocasiões em que a gasolina estava de 6, 7 ou até menos de 5. O preço que você vai pagar é diferente, mas o valor é a mesma. O valor que agrega no seu veículo é o mesmo, 10 litros. Já o preço pode variar. A mesma coisa é uma empresa. Existem empresas que têm um objetivo, têm uma finalidade para a vida. Por exemplo, eu acredito muito nas empresas que eu aposto. Ambev, né? Por quê? Porque o brasileiro é apaixonado por cerveja. Eu acho que isso nunca vai morrer. Pelo menos é assim que eu penso. Raízen, distribuidora de combustível, que tem investido bastante, diversificando seu portfólio. Tem a Klabin também. Então, assim, são empresas que eu vejo um longo período de vida para essas empresas. Nada dura para sempre. Né? São pouquíssimas empresas que você olha para trás, que estavam presentes lá há 30, 40 anos e que hoje continuam presentes no mercado.
A gente sabe que muitas delas vão desaparecer com o tempo, mas se eu pudesse apostar, eu acreditaria que essas empresas não desapareceriam nos próximos 5 anos ou 10 anos, quem sabe. Não deixe de também investir, você que já está começando a investir, não deixe também de investir agora em renda variável, porque vai chegar uma hora que isso aqui vai virar. Tá? Quando a Selic começar a cair, os investidores, os grandes investidores vão começar a retirar o seu dinheiro da renda fixa e começar a aportar em ações, e aí ela vai começar a subir. Léo, quando isso acontecer, ainda dá tempo de eu entrar? Claro que dá tempo de você entrar. Só que é aquela questão, é como se agora o ônibus estivesse no ponto, entendeu? E o que acontece quando a gente pega o ônibus no ponto? Normalmente, o ônibus está vazio, tem diversos lugares para sentar, você pode escolher viajar na janela. Porém, se você aguardar demais e pegar o ônibus já no meio do caminho, talvez nem lugar para sentar você tenha. Você vai viajar, vai chegar ao seu destino, vai. Porém, não vai ter toda aquela comunidade, todo aquele conforto de quem pegou lá no ponto de partida. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo aqui, ajuda o canal a crescer. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. E se você, meu amigo, minha amiga, que ficou até aqui e ainda não foi inscrito no canal, considere se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. Para geral que já faz parte dessa família, não deixa de ativar também o sininho de notificações, porque é muito importante. É somente dessa forma que quando a gente postar algum vídeo, o YouTube ele vai te recomendar para que você não possa perder nenhum conteúdo, tá bom? Por hoje é só, um abraço e até a próxima.